Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Meu nome é Fábio Almeida. Eu estou aqui para versar sobre o tema de sucessão familiar e todos os desmembramentos desse tema. Falando um pouquinho do Pensar Contabilidade, um evento organizado e idealizado para abordar temas técnicos, para abordar temas teóricos, mas principalmente coisas aplicáveis no dia a dia. Então, a minha função aqui não é uma função tão fácil, é um pouquinho de espelhar aquilo que a gente faz no dia a dia. E a parte de sucessão é uma das nossas especialidades aqui no escritório. Eu sou sócio participante da Alianzo, uma empresa especializada em consultoria, e pontualmente existe uma área sobre sucessão bem organizada, com um time afinadíssimo para tocar essa parte de sucessão, composta por advogados, composta por administradores, contadores, economistas, multidisciplinar para atender às diversas demandas. Então, a Alianzo é uma empresa que está no mercado de consultoria, escritórios na capital, em São Paulo, e no Centro-Oeste, em Goiânia. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema. A ideia de fazer essa palestra no Pensar Contabilidade é porque, dentro desse âmbito de sucessão, a contabilidade e até mesmo a parte jurídica são complementares. Unidas às outras áreas do conhecimento, ela forma um complexo de solução que você tem que aplicar no dia a dia. Então, nós estamos falando aqui de conhecimento de gestão de gente, conhecimento de gente, principalmente. A sucessão se faz primeiro conhecendo pessoas, e depois você vai para o papel, depois você vai para contrato, nunca antes. E a nossa identidade aqui é organizar essas ideias. Como profissional do mercado, eu já atuo há alguns anos com sucessão. Temos uma experiência considerável. Não vimos tudo, para ver tudo ainda precisa muita coisa, mas nós já vimos bastante casos, né? Juntando os casos de experiência que a gente tem ao longo da vida, sem modéstia inclusa, né? Aqui sendo muito cuidadoso, nós já passamos por mais de 700 casos de acompanhamento de famílias e de empresas, e muitas vezes patrimônios dessas famílias. E qual é o desafio? O que é que se faz no processo de sucessão? Tem alguma magia? Tem algo que eu, como diria, o pulo do gato? Gente, posso dizer para vocês que nesses anos de experiência, o que eu tenho colhido é unir conhecimento teórico e pragmático, né, teórico-pragmático, e aplicação muito multidisciplinar de conhecimentos, seja ele na área jurídica, portanto, ter advogados bons e bem instruídos, ter contadores de primeira linha, ter gestores de primeira linha e, principalmente, conhecer de perfil psicológico de pessoas. Entendo eu, e tenho levado isso como um aprendizado, que você não faz sucessão familiar, você, na verdade, faz união de princípios, né, e valores. E é isso, normalmente, que a gente faz. Quando você vai escrever um pacto familiar, naturalmente, você parte nesse pacto familiar por organizar os princípios a qual estão envolvidos esses participantes. E, muitas vezes, de forma conflitante, com objetivos de patriarca e matriarca, e a gente tem que calibrar isso. São gerações diferentes, com pesos diferentes, com visões diferentes, né, pesos diferentes de mundo, né, de visões de mundo, e muitas vezes esses patriarcas, eles querem cuidar, eles precisam cuidar do rito de passagem, e por medo de tratar desse assunto, que é novo, postergam até o último momento possível, né? A gente sempre diz que é um tema delicado, mas tudo que é delicado você tem que tratar com maior sinceridade e com maior honestidade. Portanto, todos os profissionais que pretendem e querem atuar nessa área, precisa, antes de mais nada, entender que esse ato é um ato
é estritamente de confiança. Estritamente de confiança. Vocês vão estar no meio da família. Vocês vão entrar em particularidades, né? Em detalhes, em circunstâncias e detalhes que provavelmente, talvez só você as tenha, porque você está ouvindo todo mundo. Para a parte do patriarca, digo aqui para vocês, um cuidado especialíssimo, porque sem ele, aquele processo de sucessão não há de haver, né? E os sucessores, um cuidado muito grande para receber aquilo que se transfere de bom grado. Então, numa condição normal de temperatura e pressão, nem sempre a gente encontra isso, né? Mas muito se encontra, nem sempre se encontra, mas bastante se encontra. Muitas vezes a gente encontra famílias que têm aquilo que a gente chama de valores e princípios. Por quê? Nós, para cuidar das coisas, e eu vou separar muito bem aqui, as coisas são os bens, tá? Os princípios e a organização das pessoas é que fazem cuidar das coisas. Muitas vezes, quem está tratando disso se perde no meio desse caminho e comete o erro de não cuidar das pessoas primeiro e depois cuidar do patrimônio que as tem, seja ela de negócio, seja ela de patrimônio. Uma coisa importante, tratar desse triângulo, eu vou falar já, eu preparei um material para nós para apresentar para vocês, mas falando desse ciclo, é muito importante entender que quando nós falamos de patrimônio, nós falamos de algo mais estático. Portanto, não é ali no patrimônio que vai dar problema, de curto prazo. Aonde dá problema no curto prazo, e principalmente no rito da passagem, é no relacionamento do dia a dia. É no jeito de tocar as coisas, é no jeito de lidar com as empresas, é o jeito de administrar, é aí que pega, não no patrimônio. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um prédio, eu tenho um prédio comercial, ali ele está estático. E ele vai permanecer estático. Qual a decisão, qual o embate que tem sobre aquilo, né? Mas quando se trata de empresa, que cada um tem um jeito de tocar, aí eu entendo que os princípios devem ser muito bem norteados. Saber quem é que dá o comando, como se participa nesse comando, como é que se organiza isso de forma estruturada. Então é aí que mora o grande ponto. Para isso a gente tem que partir de conhecimentos de contabilidade, tem que partir de conhecimentos de direito, né? A parte jurídica é muito importante, mas principalmente entender de empresa, entender de movimentação, de fatos, né, financeiros, contábeis e aí por diante. Porque aí você consegue, de fato, fazer uma sucessão. Porque fazer sucessão no papel, posso dizer para vocês, 95% dos casos falham. Porque o papel aceita tudo. Isso é antigo no provérbio, né? Então, o papel aceita tudo. E muitas vezes se faz isso e vai parar lá na briga judicial. Então, esses cuidados tem que ter. Por quê, gente? Porque a sucessão, ela sempre é em vida. Não existe sucessão pós-morte, né? Em vida, o que você faz? Você tem que administrar. Por isso que dá trabalho. Dá trabalho. E muitas vezes a gente diz, não é magia isso. Não tem um salvador da pátria que chega dentro do núcleo familiar empresarial e vá cuidar daquilo como uma fórmula mágica. O que eu fiz para o outro vale para esse. Esquece. De todos aqueles que eu pratiquei até hoje, eu todos os dias aprendo, né? A botininha da humildade enquanto consultor que chega externo para cuidar disso é muito importante. A leitura do ambiente, a leitura das pessoas, as características, o mapeamento psicológico das características dessas pessoas. E aí se vai todas as técnicas, Enneagrama, DISC, tudo que você imaginar, para você entender com quem você está lidando, né? Qual é o perfil dele. Não adianta você colocar uma coisa mais lógica para alguém que é mais humano.
Não tem nada de errado nem com um nem com o outro. Está tudo certinho, está tudo encaixado. Só que você tem que tomar cuidado com as peças que você encaixa. A gente sempre fala, quando tem oportunidade para os patriarcas, e nós cuidamos de sucessão de pequenos negócios, de pequenos patrimônios até grandes fortunas. Nós temos um escritório que só faz gestão de grandes fortunas. Nós nos especializamos nisso. Nós dedicamos tempo para isso, estrutura organizacional, empresa enquanto negócio, para fazer disso. A gente cuida, gestão de grandes fortunas. A gente tem um nome bonitinho para isso, chamado Family Office, ou Multifamily Office, né? Então, só para nós nortearmos o nosso bate-papo aqui, eu quero direcionar algumas coisas importantes. Então, eu quero dar uma trilhada nesse campo do ambiente, quero passar por aspectos tributários do processo, a hora que você for olhar as coisas, tá bom? A hora que você chegar na parte das coisas e do dinheiro. Então, isso é importante, ter muita clareza no movimento, tá? Porque a lei, a organização da lei no Brasil, a gente tem que tomar cuidado. Por dois motivos. O primeiro deles, nós não vivemos no país do direito, do ordenamento jurídico, das liberdades. Né? Nós vivemos num país a qual a gente classifica tecnicamente como Code Law. Nós somos baseados no código. Antes das nossas vontades tem uma lei. Antes das nossas vontades tem uma lei. Alguns outros países já superaram isso. São os chamados Common Law, o direito da vontade. Né? Eu posso me declarar, posso fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. Eu não tenho nenhuma interferência de Código Civil e qualquer outro ordenamento jurídico que possa impedir a minha última vontade. Mas aqui, em terras brasileiras, né, terras brasileiras, nós temos que ter esse cuidado. Não dá para você lidar com as coisas como se lida aqui ou lá fora. Tá? E nós fazemos isso. Nós fazemos tanto a constituição de empresas dentro ou fora, nós constituímos empresas dentro do próprio Estado, fora do Estado, dentro do país, fora do Brasil, ou qualquer outro país, né? Onshore, offshore, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Vamos falar, então, também um pouco da tributação, falar da parte de sucessão das regras, suceder em vida, ou pós-morte, a herança pós-morte, falar dos fundos de investimento, que é a evolução, e nesse bojo todo vocês estão vendo que eu não falei de holding, né? Então, na verdade, a holding é um instrumento, é uma empresa qualquer. As pessoas mistificam muito ela de fato vende, viu? A holding vende, mas ela sozinha é uma pessoa jurídica inútil, ela é inútil em per si. Vou repetir, ela é inútil em per si. O que é que ela serve? Ela, conjugada com outros instrumentos, a holding pode te ajudar bastante, não é pouco, bastante, porque ela facilita a passagem de bastão, ela facilita criar regras, principalmente quando você determina a regra de não comunicabilidade entre cônjuges futuros, para que o bem fique no núcleo familiar, e a gente recomenda isso muito fortemente quando nós tratamos do processo de sucessão. Então, percebam, nós estamos tratando aqui de algo complexo. Aqui nesses 50 minutos, 55 minutos que nós vamos passar, eu vou tentar abordar isso de forma mais corrente. Tá? Vou abrir uma apresentação que vai nortear nossa conversa aqui. Então, por todos os lados, qual o cuidado que a gente tem que ter? Nesse movimento de criarmos o programa de sucessão, antes de mais nada, nós vamos falar de planejamento. Então, é uma junção de coisas. Não dá para falar de sucessão sem planejar. Todos aqueles que fizeram sem tomar esses devidos cuidados tiveram problemas. Então, aqui, muito rapidamente, aqui é o título, tá? Né? A nossa agenda que a gente já falou um pouco lá no início, né? Vou cortar o espaço aqui, e lá no final a gente fala dos fundos de investimento, que talvez é a evolução da holding, né? Na sua ascensão patrimonial, na organização de patrimônios maiores, nós vamos utilizando ferramentas mais pesadas, né? Então, abre a caixa de ferramenta e vai usando à medida em que existe a necessidade.
Então, como é que a gente estrutura? Qual o conceito que a gente passa? Isso é importantíssimo entender. Então, eu paro aqui e chamo para a nossa conversa 2 autores que estudaram, né? Porque muitas vezes a gente fala e comenta, trata os assuntos, mas nós não trazemos o arcabouço teórico, né? Ou, como alguns dizem, teórico, né? O arcabouço teórico. O Jersic e o Hampton, esses 2 fizeram um trabalho muito interessante, chamado Teoria do Círculo, onde ele, de fato, estudou a consequência de quando gerações se encontram dentro de negócios, patrimônios e família. Então, ele montou a teoria do círculo. E tudo isso tem uma consequência, né? O que a gente tem visto na prática? A mistura de família, ou seja, coração, de propriedade, ou seja, razão, e de negócios, que é risco, ele forma um caldo para o processo de sucessão muito perigoso, mas muito perigoso. Se o patriarca não organizar esse ritual, se ele não concatenar todas essas caixinhas, ele pode ter problema. Pode ter problema por quê? Porque lá dentro existem pessoas, e as pessoas são, por natureza, inteligentes. Inteligentes. Eu me recuso a achar que as pessoas não têm inteligência. São todas inteligentes, observadoras. E quando você fala disso, nós estamos falando assim, vamos pegar a caixinha do negócio. Uma caixinha de negócio, quando há empresa, pode ver. O que eu tenho visto de empresas que a gente chega para fazer o processo de sucessão, existem uns clãs dentro da própria empresa. Um que já entende como é que o patriarca age, outro já entende como é que o outro age. A leitura está feita. E quando tem empresas com colaboradores mais antigos ainda, os chamados de confiança, eles leem a pessoa rapidinho. Gente, isso é a coisa mais natural do mundo. Você fazer leitura do que uma pessoa gosta ou não gosta. Então, muitas vezes, quando você vai tratar um negócio, há um conflito. Teve outros autores, inclusive nós estamos com um livro no Prelo, falando sobre sucessão, a nossa equipe está escrevendo isso, que nós abordamos causos e cases de sucessão. É cada coisa interessante, é cada assunto mais interessante que o outro. Vocês veem na mídia, né? A briga por patrimônio, filho fora do casamento, filho durante o casamento e todas as confusões que vocês podem imaginar. E é esse mundo que a gente vive, viu? É nesse mundo aí que nós trabalhamos e essa experiência é o que eu me propus, o que a Alianzo, a nossa empresa, se propôs a fazer. Viver sucessão, de fato, né? E usando diversas áreas do conhecimento. Então, falando de negócio, não se pode misturar. A mistura dessas coisas, né? Ela gera um caldo que é ali que dá o problema. Porque ali tem diferenças de visões, gerações, ainda mais gerações aceleradas como estão agora, né? Por todos os efeitos. O patriarca muitas vezes tem uma visão mais conservadora, os filhos têm uma visão diferente. Tem coisa errada, assim? Nada de errado, está tudo normal, é assim mesmo que funciona, né? Então, o que precisa é de equilíbrio, é de ordem, é de organização, né? A ordem, quem dá a ordem, né? A palavra, quem dá a ordem, né? Precisa de quem dá a ordem. Portanto, patriarca e matriarca, aqui recado para eles não podem se furtar de dar opiniões fortes na mesa. Patriarca e matriarca comandam a sucessão. Vocês podem ver que toda vez que o patriarca e a matriarca são fracos do ponto de vista de pulso, é uma bagunça. Então, eu sempre digo, quem conduz a sucessão é patriarca e matriarca. Os filhos, de bom grado, aceita e entende esse rito de transição, por meio de valores, por meio de conceitos impregnados ali. Então, eu estou falando, nesse caso, desses conceitos que a gente tem aqui na mão, e muitas vezes nós temos que tomar esses cuidados. Então, família lá em cima, família lá em casa. Então, se você brigar durante o dia, à noite, como é que faz? Né? Pai, filho, primo, sobrinho, etc. Já tivemos clientes aqui que a empresa quase toda era família. Quem assumia a direção do lugar, quem assumia a direção do outro, eram familiares. E como é que você calibra isso aí? Se não for pelo princípio condutas
e valores. Como é que você organiza o negócio deles? Então, muitas vezes, a gente tem que botar ordem na casa, tá? Esses caras, eles foram lá e estudaram a relação conflituosa. Então, ele foi pesquisando, de fato, e montou a teoria dos 6 círculos, onde se encontram esses conflitos. É uma bombinha relógio esse negócio se você não organizar, né? Por quê? Tem uma coisinha ali do lado que é complicada, que é a chamada propriedade. Ali é onde estão as coisas. Ali é onde mora a pequenez humana. Todas as deficiências psicológicas possíveis recaem sobre aquilo lá, porque ali tem poder, ali tem dinheiro, né? E na execução do poder entra o negócio. Então, qualquer pessoa que deseja fazer sucessão, que não entende esse conceito, está cometendo um erro primário. Então, fica aqui recomendado para vocês. Vamos passar aqui só para a gente ver o andamento disso. Por outro lado, por isso, por não se azeitar aquelas engrenagens lá atrás, que essa engrenagem aqui sofre, quando você mistura família com negócio. Olha lá, 30 só em cada 1000 sobrevivem, né? Tem 100 anos de existência. Por quê? Porque vai morrendo ao longo das gerações. É aqui, exatamente, ó, é a passagem de bastão. E a passagem de bastão é quase natural que quando um recebe a herança do outro, ele vai fazer daquela herança o que ele bem entender. Alguns patriarcas ainda relutam, não, mas eu quero proteger o patrimônio, etc. Depois que você se for, ele faz o que ele bem entender. Por isso que nós temos que alinhar um documento, que a gente chama de pacto familiar, para calibrar todas essas coisas. Então, esses cuidados precisam ser levados em conta, e muito em conta. Na estrutura de sucessão, para que a gente atenue isso, sabe o que a gente faz? Quando vai fazer o diagnóstico, o pré-diagnóstico, nós fazemos mapeamento dos sucessores. Quando é um processo mais estruturado ainda, além do mapeamento, a gente já tenta entender as diferenças que existem ali, para fazer qualquer coisa depois. Porque senão não adianta nós fazermos planejamento tributário, fazer planejamento de organização, orçamento, governança, nada disso para em pé se eu não combinar antes, né? E mesmo combinando antes, quantos casos que nós conduzimos que não pararam em pé, não conseguimos controlar. Isso não é demérito, não, é aprendizado, viu? Mas por quê? Porque o foco das pessoas vão para o lado material. E quando você só tem pessoas olhando para o lado material, metade da guerra está perdida. Metade da guerra está perdida. Então, porque você tem que olhar para o princípio. Então, falando nisso, essas questões das gerações, aqui nós temos 80% das empresas familiares no mundo, 80% das empresas no mundo são familiares, 90% no Brasil. Eu acho que até um pouco mais, viu? Por conta desse contexto. Então, só para nós entendermos do que nós estamos falando, desde empresas de subsistência, empresas pequenas, de pequeno porte, que não deixa de ser uma batalha, como empresa, conglomerados, grandes fortunas, empresas que já evoluíram e foram para o capital aberto e aí por diante. Então, nós temos todo esse contexto na mão. Passando aqui, e como é que se deve fazer isso? Perceba, nós temos que, de baixo para cima, do lado esquerdo aqui, de quem está olhando para a tela, o papel não resolve 100%, por isso que o princípio vale. A organização das coisas reduz o potencial conflito, fica mais barato fazer em vida, muito mais barato fazer em vida, porque você transfere o patrimônio através dos negócios, através dos lucros dos negócios, da organização dos negócios. E o patriarca, ele tem que desapegar de um negócio. Eu vou tratar de sucessão, eu já estou falando da minha morte. Muito pelo contrário, é para você viver mais, para você ter paz na mente, que você faz o processo de sucessão. E devemos falar de sucessão sempre legal, ou seja, de que forma eu estruturo ela horizontalmente, né, do ponto de vista horizontal. E lá, gente, quando você vai fazer isso, existem os interesses. Existe gente que já casou, existe gente que está namorando, né, tem uma união estável, né, já postou foto no Facebook, já foi para o Instagram, já postou, então já está ali junto e misturado. Então, junto com isso, a gente tem esses movimentos de estruturação. Do outro lado,
que a gente faz para organizar? Qual é a caixa de ferramenta que existe? A criação de hold, de conselho de administração. Isso é muito bom, porque se alguém estiver meio doido, o outro segura o outro, né? Então, é muito importante ter decisões colegiadas, sabendo que a decisão do patriarca sempre vai prevalecer. Não, mas como é que a gente vai fazer parte de um conselho se só o meu pai e minha mãe resolvem? Sim, senhor, seja bem-vindo. Você faz parte de sucessão e não de herança, né? Então, o sucessor tem que compreender isso de forma clássica. Ele não pode criar, como diria, ficção na mente dele. Ele não pode ter um mundo de quimera aqui, não, né? Então, organizar os bens e os negócios, porque senão sai caro, né? Na herança tem custo jurídico, no inventário tem custo jurídico, no inventário você vai ter custo do ITCMD, nós vamos falar daqui a pouco, e aí por diante. Então, redução de riscos legais, usufruto, a caneta fica com o patriarca, acordos desses cotistas, de família e de cotista, e a caneta fica com o patriarca. Muitos patriarcas dizem, de forma muito clássica, eu fico com esse negócio até quando eu quiser, o dia que eu morrer, você pega ele. Não tem problema, isso também para em pé e dá para organizar desse jeito, tá? Nos casos em que o patriarca não quer deixar o comando, você pode deixar ele com o chamado usufruto, usar o fruto que advém desses negócios. É o pé de laranja que eu estou te entregando, mas as laranjinhas, o fruto é meu, você administra o fruto, né? Então, é isso. Aqui, eu deixei uma paródia, esse material depois eu vou deixar para vocês, só para encurtar aqui a nossa fala, por causa do nosso tempo. Ele fala da água, do fogo, da água e da confiança. Os outros dois, você tem condição de encontrar, o fogo e a água. Você tem evidências. Mas a confiança, gente, talvez seja a que mais quebra no processo de sucessão. E, portanto, eu sempre recomendo, quando eu faço essas reuniões, se existe alguma diferença, ou se fez algo grave que afetou o lado da confiança do outro, que tente reconduzir, né? Porque a confiança, se perdendo confiança, vocês já devem ter casos disso no seu próprio relacionamento de amigos, de família, etc., que perde-se a confiança. E a confiança é muito delicada. Ela é uma pedra de cristal, né? Um copo de cristal muito delicado, porque você não consegue confiar mais do outro jeito. Muitos já confiam desconfiando, né? E quando você ainda tem um problema, isso piora mais. Seguindo aqui, nós temos aqui o pacto familiar. O que seria esse pacto familiar, hein? O que vem nesse pacto familiar? O que a gente faz? Percebam lá, eu coloquei aqui alguns aspectos, somente alguns aspectos do processo de sucessão, que pode constar, que vocês podem levar para os acordos de vocês. Um deles é, por exemplo, quem será o novo responsável pelo comando da empresa? Será que a gente vai mudar ou não vai mudar? Ou deixa lá? Em algumas famílias que a gente tem tocado, a gente nomeia o próprio filho como um CEO, né? Ou as filhas ou os filhos, tanto faz, né? Independente. Filha, pode ser um profissional, como já pode ser também, né? Mas é importante sobre esse aspecto o pacto familiar. Que princípios vai ter, de que forma nós vamos administrar. Quando acontecerá a transição, como será esse processo, de quem pode ficar na empresa, quem não pode, como é que entra os filhos. Então, são questões diversas. Se alguém quiser sair, qual é a regra? Como é que eu faço o valuation do negócio? Lembra-se? A caixinha que nós estamos falando aqui da sucessão é no negócio. Porque no patrimônio, de alguma forma, você vai herdar. Você pode fazer a sucessão no patrimônio também. Mas ele é o que o patriarca mandar e ponto. Pode até o filho, não, eu quero fazer assim, tudo bem. O patriarca, se ele deixar, tá ótimo. Se não deixar, tá parado o processo. Então, esse cuidado que tem que se ter, como será exercida a autoridade, é muito importante isso, para não ter dividida de poderes. Mas quem manda, você cria conselhos e organiza isso. E para isso existem instrumentos jurídicos. O nosso, que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida, ele já é um documento mais pautado para não ultrapassar a lei, ou seja, para não ceifar direitos de ninguém,
nem de legítima, né, a legítima, e nem ceifar direito ou retirar direito de patriarca. Então, nós já fomos olhando o Código Civil e fomos criando os capítulos, né? E tem capítulo de quem fica, quem sai, se sair, que valor quer, e se descumprir a regra, o que acontece? Se for ingrato, como o Código Civil trata bem, a ingratidão tem reversão, e aí por diante. Então, outra coisa importante, o acordo de cotista. Muitos dos filhos serão, no processo de sucessão, sócios dos seus pais, ou sócios dos patriarcas, e irão suceder com as suas próprias empresas. E em muitos casos, gente, se tornarão sócios dos seus irmãos, né? E aí, eu posso dizer com muita tranquilidade, sem citar nome, obviamente, muitas vezes você vai se tornar sócio do irmão que você nunca viu, né? Isso é natural. E cabe aqui um detalhe antes da gente entrar no pacto familiar. O pacto familiar não exclui direito de legítima. O que eu quero dizer com isso? Ô Fábio, nós vamos fazer um processo de sucessão, escreve um documento para mim, eu tenho... Quantas vezes eu não ouvi isso na mesa? Eu tenho 2 filhos, aqui tem um que eu não reconheci ainda e tá tudo certo. O que eu digo a esses patriarcas? 2 coisas. Primeiro, há uma desordem mental nesse raciocínio de deixar um filho sem acesso ao patrimônio, a qual ele tem direito a qualquer momento. Eu sempre brinco, eu gostaria de estar do outro lado da mesa, né? Quando chega. Porque é direito, é legítima. Código Civil, para nós isso é sagrado, tá? Então, juízes nem ficam decidindo mais sobre isso. Ele apenas vai ver se houve desvio de patrimônio ao longo do curso do processo de sucessão. Então, e privilégio em um em detrimento do outro. Então, só esse cuidado que tem que se ter. Visualizando isso, vocês vão encontrar muito disso, tá? Muito. Seja ele... E assunto delicadíssimo, né? Assunto delicadíssimo. Cai entre nós. Estão falando entre nós só aqui. Mas é assunto delicadíssimo. Porque você chega, tem um filho fora do casamento. Primeiro que você já desfacela toda a família. Então, dependendo como veio isso, né? Então, você tem que tratar com muito cuidado, muito zelo. Nós, por exemplo, temos acesso o tempo todo a essas informações. Nós sabemos de coisas que nem a própria família tem conhecimento integral. Percebam a confiança que tem. Então, a nós, termo de confidencialidade é a serventia da casa, senão no dia seguinte você não existe mais, tá? Até para falar de casos que a gente toca, nós tomamos muito cuidado, porque nós fazemos isso no Brasil inteiro. Nós fazemos em São Paulo, nós fazemos no Sul, nós fazemos no Nordeste, nós fazemos no Centro-Oeste, nós fazemos, enfim, no Norte. Então, é um cuidado muito grande, muitas vezes são famílias tradicionais. Então, tem que ter um acordo de cotista para os filhos que se tornarão sócios. Então, aqui, de via de regra, profissionalizar as coisas, né? Clareza que a gente tem que ter, como faz isso, justificando, colocando processo, organizando. Aqui cabe uma palavra muito rápida. Nesse processo todo, é importante que se saiba que você tem que organizar. O que é empresa, você tem que colocar organização. É isso que a gente faz. A gente entra com todos os conhecimentos. A gente entra com conhecimento de processo, de administração, de finanças, jurídico. Então, a gente leva a solução completa. Este é um ponto essencial, viu? A quem quer operar nessa área, não dá para ir pela metade. Eu vou fazer um contrato aqui de acordo. Só o contrato não resolve. Não resolve, porque você vai escrever um papelzinho. O que você precisa é ir lá dentro da empresa, entender o que é, ordenar, organizar. E muitas vezes, gente, eu posso dizer isso que eu faço parte de muitos conselhos de família. Muitos, né? E ao participar, a gente se torna amigo da família. Isso é quase natural, se tornar amigo da família. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar sempre a verdade, de conduzir de forma ética e parcimoniosa as coisas. Então, isso faz de você uma pessoa que as pessoas procurem, que tenham respeito por você. Além de você conhecer a lei, você precisa dizer, porque na mesa a turma não vai dizer, né? Então, você é o ponto que tem que pegar os pontos delicados. As buchas fica contigo. Se você for um organizador de sucessão, é aí que vai pegar, né? Então, nós fazemos de tudo, inclusive, para evitar
qualquer judicialização. Tanto é que os nossos acordos, ele vai para árbitro. Nós descrevemos os nossos acordos, a posição de árbitro lá dentro, né? E mediador, e mediação, conforme trata o CNJ. Ele pede para as pessoas mediarem antes de judicializar. E a gente não deixa que a família judicialize nada. Até porque custa muito. Muitas vezes vai uma boa filé do patrimônio em brigas judiciais. As custas judiciais, seja de honorário, seja do processo de justiça, são carésimas. Então, cabe ao patriarca, sucessores, etc., fazer de forma organizada, né? Vocês estão vendo casos na mídia, tem alguns casos mais recentes na mídia, que foi feito de forma torta o processo de sucessão. Então, você tem que olhar ele de forma geral, porque senão a tendência, o caminho natural é que dê discórdia. E quando tiver discórdia, você tem que ter a regra bem escrita. Bom, passando aqui de forma mais rápida, patriarca nunca pode confundir, de um lado, eu tenho a capacidade dos filhos, e do outro lado, eu tenho a propriedade. Os filhos sempre serão herdeiros, sempre. No ordenamento jurídico brasileiro, eles têm cadeira reservada, 50% da cadeira é dele. Agora, é porque ele é herdeiro, ele tem capacidade, eu digo capacidade de gerir, capacidade de tomar decisão, né? Muitos dos filhos não têm capacidade. Infelizmente, eu tenho que contar isso para os próprios pais. Cara, não dá, ele não consegue administrar, porque você vai acabar queimando. Então, o processo de sucessão é isso, é unir a propriedade com capacidade. Se eu pudesse resumir o que é sucessão, é o processo de unir a capacidade do sucessor, do filho, e, portanto, o dos filhos, ou quem for, com o patrimônio. Se ele não tiver capacidade, ele continua sendo dono, mas ele não vem estragar o demais. E eu falo isso de forma muito sincera. Muitos sucessores não têm condição de assumir os seus patrimônios. Isso tem que ser identificado, está tudo certo, gente, não tem nada de errado. Está tudo certinho, a natureza não preparou todos. Não se transfere via genética a competência. Muitas vezes a competência do patriarca não se pega nos filhos. É simples como isso. Talvez, em alguns casos que a gente toca, muitos vão para a profissionalização. Muitos vão para constituir organização, fundos, essas coisas, porque ele precisa estruturar. Passando mais rápido aqui, isso aqui é um ponto importante. Equidade, né? E igualdade. São coisas também que não pode pesar na mesa. Igualdade, tratar os filhos como iguais, eles têm patrimônio de forma igual, mas eles não podem ser tratados de forma igualitária. Por quê? Porque têm capacidades distintas. Cada ser é um ser. Cada ser gosta de uma coisa, tem habilidade inata para aquilo. Um tem um DISC voltado para isso, outro tem um DISC, o DISC é as avaliações, né, de característica, enfim, Enneagrama, a característica sua é essa, a sua habilidade é mais exata, a sua habilidade é mais humana, a sua habilidade é de tratar com gente, a sua é de ficar quieto lá na fábrica, e a sua é de ficar sozinho lá, porque você não tem a habilidade de lidar com pessoas. Então, quando se erra nisso, e você trata as pessoas de forma igual, é um desastre. Né? Quando você trata igual, você está tratando as pessoas de forma diferente, aí você está cometendo um erro. Então, eu entendo, tenho entendido e tenho aprendido com isso. Não é só uma coisa, é aprendido. Você tem que tratar com equidade. Equidade é tratar cada um com sua característica. Quando se tratar de bens, aí sim, todos têm o mesmo direito. A coisa, lembra? Falei lá no início? A coisa você tem o mesmo direito. Então, seguindo aqui. Fazer em vida ou pós-morte, essa é sempre um dilema, fazer em vida ou pós-morte. A lei diz o seguinte, que a sucessão é, antes de tudo, um trâmite legal, né? O Código Civil traz isso para nós, lá no 1784, e se estende lá ao 1787, nos artigos, tratando o que é sucessão, tratando como é que vai fazer, principalmente porque se eu transferir um pedaço para um, eu tenho que ter a anuência do outro. Se eu não tiver, depois eu vou ter que igualar. Porque senão eu estou preterindo um a outro, né? Então,
Qual o cuidado que eu tenho que ter? Nesse processo, esse cuidado, ele se transmite no conhecimento da legislação. Então, o Código Civil trata isso de forma muito clara, né? A sucessão dar-se-á por lei ou por disposição de última vontade. Eu quero começar a fazer um processo de sucessão, né? Então, é aí que está o ponto central. E a abertura da sucessão se forma nessa linha. E o 1845 e 46, ele diz, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito metade do que dos bens da herança, constituindo o que a gente conhece pela lei de a legítima, né? A legítima. Então, e são herdeiros, conforme o 845, são herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes do cônjuge. Por isso, gente, que entender quem é que casou, quem é que está namorando, que é isso, a tarefa é árdua. Outro dia eu estava num cliente, teve um menino lá, que o menino era avançadinho. Então ele tinha tanta namorada que a gente fez contrato de namoro para ele, para preencher na mão, sabe? Ele fez lá, preenche na mão aqui, cara, já leva os formulários. Porque o bicho tinha tanto namorada que era um negócio meio atrapalhado. Então, tem que tomar cuidado. O regime de casamento importa muito. E é aí que desfacela o patrimônio. Porque a tendência é dividir. Percebam vocês. A tendência é dividir. Ela não é somar. A facilidade teve mais neto, vai dividindo. O patriarca juntou, a turma divide. Esse é o cuidado. Aqui, fala de quem que é o 1829, fala a sucessão da legítima, né? Ascendente, descendente, e depois fala da comunhão. Este é uma atenção especial que tem que se ter no processo de sucessão. Passando aqui, o Código Civil também considera, e aí você pode fazer em vida e fazer em forma de doação, né? É isso que ele fala, fazer em forma de doação. E essa doação, ela pode ser tratada de forma muito organizada, ou seja, eu fazer a sucessão disso de forma estruturada. E a doação? A doação, ele é o que a gente chama de antecipação da legítima. Ele é antecipação em vida daquilo que os filhos teriam direito somente pós-morte. Então, o processo de doação, ele tem que ter os seus cuidados. Inclusive, as previsões nos acordos de família de reversão. Caso os filhos não cumpram determinadas regras, e você caracteriza bem o que é regra, porque você pode acionar o artigo 555, né, falando de ingratidão, então, cláusulas de ingratidão ou de reversão. Qual o gatilho? Ô filho, você não me obedeceu, aquilo que eu doei para você, eu quero de volta. Não é bem assim. Você tem que achar os gatilhos. Portanto, se for acordado e organizado, e inclusive muitos deles colocam no testamento isso, você pode reverter as doações, tá? Então, só esse cuidado, porque o processo de doação em vida, ele incide. E aí eu tenho que fazer uma parte aqui. Doação, nós vamos falar mais para frente aqui do ITCMD, mas eu já quero adiantar para a gente caminhar para uma conclusão. Então, a doação incide 2 tipos de tributo. O primeiro dele é o ITCMD, que nós vamos falar mais para frente, né? O outro que incide sobre imóveis é a questão da organização de empresas patrimoniais, que incide o famoso ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens, né, em vida, né? Então, esses impostos, eles que não oneram tanto, porque nós somos um dos menores do planeta, né? Ou seja, comparado com outros países, a nossa carga sobre patrimônio ou sobre fortuna, ela é muito menor que outros países, mas machuca, viu? Machuca. Muitos que chegam no escritório, muitos colegas têm tido dificuldade com esse assunto, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos impostos. Então, ITBI, por que tomar cuidado? Porque é um imposto que incide sobre imóveis. Dependendo do jeito que você transfere isso, ITBI na orelha. Porque muitas vezes você vai organizar na holding, e aí que você tem que entrar pedindo as isenções. Qual o cuidado? Algumas prefeituras por aí, estão abusando do direito de legislar, passando o trator até mesmo no Código Tributário e na Constituição. E isso nós temos ficado muito atento,
porque tem tributado atividade não imobiliária. Ou seja, quando você entrega um bem para uma sociedade, se ela não praticar atividade imobiliária, você pode pedir isenção do ITBI. Mas algumas prefeituras estão pegando no seguinte detalhe, no miúdo da legislação. Se você integralizar um bem pelo valor de custo, você vai ter que pagar a diferença para o valor de mercado da avaliação da pauta, e isso tem sido uma grande discussão. Nós estamos publicando no nossa rede social, no nosso site, artigos disso. Vai sair uma sequência aí, vocês nos acompanhem nas redes sociais da Alianzo, né, e o site www.alianzo.com.br. E nós vamos publicar uma série, as discussões em volta do ITBI e do ITCMD, só para nós divulgarmos um pouco de conhecimento e principalmente para a gente fazer valer o que a legislação fala. Se quiser mudar a lei, muda. Mas enquanto ela estiver escrito desse jeito, você não pode fazer diferente. Então, só para a gente ficar combinado. E aí nós estamos entrando com muitos casos, a gente entra com mandato coletivo, ou por associações, ou por classe profissional, para rebater algumas dessas prefeituras que abusam do direito de legislar. Então, aqui, administração da sociedade, sociedades. E aí uma coisa importante, quando eu transformo um bem imóvel, um prédio em bem imóveis, eu tenho que fazer, obviamente, eu faço a transição, e aí eu chamo de bem imóvel. Qual que é a diferença de você chamar de bem imóvel e bem imóvel? Quando um imóvel é entregue para uma empresa, esta empresa passa a ter cotas, ações, né? Enfim, dependendo do enquadramento jurídico dela. E esta empresa pode ir para qualquer lugar do planeta. Pode ir para qualquer lugar, desde que cumpra, obviamente, as regrinhas daquela jurisdição. Então, só esse cuidado, porque muitas vezes o planejamento sucessório tributário passa por esta organização, tá? Então, aqui, as cotas sociais normalmente se entrega pelo valor nominal e tem que tomar cuidado. Se for doação, os códigos tributários dos estados vão buscar você pelo chamado ITCD, né? O ITCMD, o causas mortes ou doação, que eu já vou falar logo na frente. Dentro desse contexto, estruturação de sociedade, que divertido, estruturação de sociedade, planejamento sucessório, a gente leva em consideração esse ciclo, não menos que isso, né? Então, esse ciclo é o ciclo que a gente coloca em consideração. Passando disso, o que a gente tem? Como é o fluxo da administração de um projeto? Como é que você administra esse projeto? Como é que você passa? Aí vem o diagnóstico, vem o desenho, vem como você faz isso do aspecto tributário. Percebam que é o complexo, não é o complexo de difícil, mas é o complexo de ações que eu preciso agir para que eu não deixe as pontas escapar. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam, mas eu preciso fazer a associação, mas quanto você cobra? Eu fico assim, não sei nem o que eu vou fazer, como é que eu vou saber quanto que eu vou cobrar? Muitas vezes eu faço esse estudo, e esse estudo talvez é onde está o pulo do grande gato, né, do tigre. Não é o pulo do gato, é o pulo do tigre, porque é ali que está a grande diferença de você fazer um planejamento sucessório e mostrar na linha do tempo, com o patriarca ou sem patriarca. É aqui que você tem que tomar cuidado, porque você fala muito da falta do patriarca. Se ele não estiver preparado, ele fala, você quer me matar? Então é um pouco disso, tá? Toma cuidado com isso. Aqui, os tipos de sociedade, você tem que escolher uma delas, limitada, comandita simples, ações, mas sempre pensando no seguinte, sociedades não personificadas e sociedades personificadas, limitada, etc., personificada. SCP, né, ou em nome comum, elas não são personificadas, ou seja, não vai para a junta comercial, em outras palavras, tá bom? Passando aqui, planejamento tributário, essencial, vital e necessário para esse conjunto, tá? Holding, já falamos disso, de forma muito geral, mas vamos falar aqui, holding, hold-on, é o cacho de uva que se pendura nesse contexto. Então, holding é um cacho de uva, hold-on, né, é pendurar. E é esse o conceito mesmo, pendura embaixo dele e faz planejamento. Normalmente, o que você faz nesse processo? Separa conjunto patrimonial e conjunto de participação. Normalmente é assim que você faz.
Participação cuida de negócios. Patrimonial cuida de imóveis, coisas patrimoniais. Você não misturar as duas coisas. Negócios é risco o tempo todo. Patrimônio já é o perfil mais conservador. É aqui que você faz o mesmo calibre, tá? Então, é aí que mora as estruturações. Então, existe a holding pura, que é aquela que não pratica nenhum ato, tem um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica específico para ele, 62 e alguma coisa, e o misto, que é aquele que, além dele ser dono das coisas, ele pratica negócio, que é a holding patrimonial, por exemplo, tá? Que ela pode alugar. Aqui, sociedade anônima, só passando mais rápido aqui para a gente falar um pouquinho do ITCMD, né? ITCMD, qual é o ponto central do ITCMD? Esse é o grande imposto, né? Ou TCD, em alguns chamam, né? E outros, causas mortes ou doação. O fato é que o artigo 1555 da Constituição já colocou a alíquota máxima para 20%, tá? Então, as famílias ficam aí marcando bobeira. Hoje é 8% na cabeça em muitos estados, alguns é 2%, outros é 4%, outro bate 6%. Tem tabelinha para todos os lados, eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, só tomar cuidado com isso. Isso aqui é uma canetada, você muda. E o que você faz para organizar isso? É planejando, é fazendo com antecedência a transferência de patrimônio para os seus herdeiros. É aí que você vai fazer esse trabalho, tá? Então, o imposto sobre transmissão de causas mortes ou doação é o tributo que incide sobre a transmissão do patrimônio por qualquer um desses motivos. Se for em vida, você pode fazer até planejamento, porque a regra da Constituição, e principalmente do CTN, diz que o doador, aonde você doa, é que conta a legislação, porque esse é um tributo estadual, só para a gente ficar na mesma página, tá? É um tributo estadual. E ele sendo estadual, você paga no estado. Mas qual estado? O estado que você mora, que é o domínio fiscal, o domicílio fiscal seu, tá? Então é isso. Ah, mas e quem mora fora do Brasil? Vale a legislação daquela jurisdição. A gente faz no Uruguai, nós fazemos na Inglaterra, muito na Inglaterra, tá? Só para vocês entenderem. Ah, mas por que você faz lá fora, Fábio, algumas sucessões? Porque a alíquota zero. Então, só contando algumas coisas, mas para isso tem que planejar. Não vale o mesmo remédio para todo mundo, tá? Não dá para tomar o mesmo remédio. Então, aqui, os fatos geradores, enfim, isso aqui é o ITCMD, depois eu vou deixar esse material à disposição. Olha como é que ele funciona. Aqui só uns exemplos para vocês. Olha lá da esquerda para a direita. Ali começando lá o Acre até parar lá em Tocantins, do outro lado. São alíquotas totalmente diferentes, né? Muitos desses aí já teve mudança, tá? Está nesse processo de mudança. Alguns já magerou, outros já está mais baixo, está maior, né? Aqui tem uma atualização. Esse material também eu deixo com vocês. É só para vocês entenderem. É aí que o bicho pega. E quando vai avaliar, cada um tem seu código tributário. Não vai achar que cada estado avalia do jeito. Não, um lá avalia pelo valor de mercado, outro avalia pelo valor do custo histórico, com base de registro. Então, o ITCMD é uma grande armadilha se você não cuidar dela, tá? E a fiscalização cada vez mais afinada, junto com cartório e junta comercial, tá? Você não consegue passar desses dois que são os grandes fiscalizadores dessa movimentação. Aqui, só para a gente dar um fechamento, fundos de investimento. Fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento multimercado, o FII, o FIM, o FIP e os fundos exclusivos. Isso é o que eu tenho utilizado ultimamente. A gente tem uma área, tem um profissional gabaritadíssimo que nos acompanha nessas estruturações de fundo. A gente tem feito isso para várias empresas. Por quê, gente? Por quê? Você acha que aí eu vou ter um fundo, é bonito? Coisa nenhuma, é tratado internacional, a suspensão tributária, tá? Fundo imobiliário suspende a tributação, IR, CS, PIS, COFINS, essa tributação toda, depois vocês dão uma consultada nessa legislação, só estou dando esse insight para vocês. O fundo multimercado, ele é para ter empresas, você cria empresas embaixo dele, então ele pode operar no multimercado, ele pode colocar ações no mercado. E o FIP pode ser daquela família que tem um patrimônio muito grande. Então, aqui a gente usa, porque, como eu disse para vocês lá no início, a gente cuida de empresas pequenas, famílias pequenas, e cuida do grande. Então, eu tenho que saber
quando eu cuido de um, eu cuido do outro. A gente não dispensa ninguém aqui, não. Não chegamos nesse ponto ainda, não dispensamos ninguém de cuidar, cuida de todos. Só que eu estou dizendo o seguinte, quem tem menos de 100 milhões de patrimônio é cuidado de uma forma. Quem tem mais de disponibilidade financeira é de outra. Quem tem disponibilidade financeira única e exclusiva, planejamento até fora do Brasil, de forma legal, via Banco Central, Receita Federal, direitinho, não tem nada de atrapalhada, não. Aqui a coisa não pega diferente. Então, qual que é o ponto? Esse conjunto de coisas a gente tem que organizar. E é isso que a gente foi aprender, que nós fomos aprendendo a fazer ao longo do tempo. E o fundo exclusivo. Então, só para resumir aqui, esse fundo exclusivo, vejam lá do outro lado, é um fundo exclusivo, plataforma aberta para vários produtos, gestão profissional, compensação e redução tributária, verificação de resultado, e aí por diante, facilidade na hora de doação, na hora de transição, possibilidade de usufruto, enfim, esse aqui tem que olhar, né, quando for fazer o processo. O imobiliário tem muitos empresários que atuam no ramo imobiliário têm partido para isso. Por quê? Quem é mais patrimonialista, vamos dizer assim, quem gosta de bens, porque tem aquele que gosta do dinheiro e aquele que não se sente confortável em ter dinheiro na mão. É natural. Mas quem não vai gostar de ter dinheiro? Não, muitos não gostam de ter dinheiro investido em fazenda, terra, essas coisas, porque é o que ele entende que é seguro para ele. Não opera no mercado financeiro. Aqueles que são patrimonialistas e têm renda, rentário, ele pode ir para o campo do fundo imobiliário. E o fundo imobiliário é uma belezura. Quando você estrutura ele bem estruturadinho, hoje já não é mais o fim do mundo para se constituir isso, basta se munir de profissionais credenciados e que estudem de forma decente. Tanto bancos têm essa estrutura, como várias empresas de consultoria. E aqui, como o peixe é nosso, nós fazemos isso de forma bem organizada. Tá só para vocês saberem também. Então, está vendido o peixe. E aí, fundo imobiliário, a suspensão. Aí, olha lá, isenção de IR, sucessão rápida e mais barata, captação de recursos, pode captar recursos no mercado, pode-se ficar como único dono, mas aí tem que estruturar um pouquinho mais, mas ele pega o prédio e transforma ele em ações, tá? É isso. E todos os atos que tem ali dentro daquele fundo gozam de isenção. Caminhando aqui para a gente finalizar. Participações de investimento FIP, e esse é de participações, esse muitas empresas podem ter, né? Pode organizar, como eu disse para vocês, passando acima um pouquinho aí de 100 milhões de patrimônio, já dá para organizar. Vou falar, mais menos, você está falando, nossa, uns tiques assim, o problema é o custo-benefício, só isso, porque o payback do custo de montagem do fundo, ele tem que ser colocado na mesa, então ele não é tão barato assim. Nem todo mundo está predisposto a sacar um dinheirinho e gastar para a sua estruturação, para a manutenção das obrigações, de acompanhamento da CVM, de auditoria independente. Então, você tem que ter um pouquinho mais de corpo. Então, é só isso, não é nenhum preconceito, quanto menos ou mais. Então, nunca tivemos isso e nunca vamos ter. Mas é só a característica, tá? Então, o fundo de participações, você pode também estruturar e plugar no patrimônio ou nos negócios da família. Montar um multifamily office e administrar dali. Aqui, uma ideia que pode se fazer e colocando uma estrutura de multimercado, percebam lá, tanto um fundo de cotas, né, um fundo de investimento em cotas, quanto um fundo multimercado, onde você pode lançar aí títulos, tá? E aí, você tem isenção de capital e aí por diante. Então, fundos é a onda do momento para determinados tipos de patrimônio. É aonde eu reduzo o meu processo de sucessão, eu suspendo tributação enquanto eu não sacar isso para a pessoa física, e mais um alerta, antes de fechar, meu tempo já está aqui se esgotando, mas o tema é muito instigante, então, por isso que a gente fala muito. Muitos estão vendo a movimentação do governo em relação à tributação de dividendos. Para alguns tipos de patrimônio, a saída é essa, tá? Travar aí, porque a gente não sabe se vem uma tributação sobre distribuição de lucro para holding ou não, tá bom? Partindo aqui por finalmente, agradeço a todos, né? Agradeço a disponibilidade de vocês. Vou parar de compartilhar aqui, voltar minha carinha, né? Voltar aqui e parar de compartilhar.
Então, pessoal, só para fechar, agradeço a paciência de vocês. Os nossos endereços, os nossos e-mails vão ficar aí na estrutura da apresentação. Vocês podem mandar e-mail, quem tiver que trocar ideia, precisar trocar ideia. Nosso escritório é especialista nisso, e eu faço isso como meio de vida. Então, a gente participa disso o dia todo, a gente vivencia, respira esse tipo de coisa, tá? Então, especializamos nisso. Eu agradeço a todos, tenha uma ótima continuidade do Pensar Contabilidade, um evento especialíssimo, que eu estou apaixonado por ele, porque tem mais de 200 palestrantes, muitos de vocês vão assistir, depois tem lá a área VIP, etc. O professor Edgar Madruga, que é o grande arquiteto desse movimento, fantástico, fantástico. Então, agradeço, se cuidem, fiquem com Deus, se cuidem nesse movimento aí de pandemia, mas não deixa isso te afetar, não. É bola para frente, viu? É bola para frente. Se cuidem, fiquem com Deus. Até mais. Obrigado.